Bom dia, mais um vídeo aqui no canal Júlio Rocha, o investidor em consórcio. Hoje a gente vai falar, será que consórcio tem pegadinha? É isso que eu vou discutir com vocês. Muitas pessoas falam, eu fiz um consórcio, mas depois eu entendi que tem umas pegadinhas que o vendedor não falou para mim. Então é o consórcio que tem pegadinha ou é o vendedor que usa a artimanha de passar meias informações para os clientes? É isso que a gente vai discutir aqui, tá bom? Esse é mais uma série de vídeos que eu estou gravando aqui no meu canal. Então, se você chegou aqui de paraquedas, eu peço para que você dá o like, tá? E se inscreva nesse canal, porque a gente tem vídeo aqui toda semana e tem live também na quinta-feira tomando vinho com o investidor. Na live da quinta-feira você pode fazer qualquer pergunta que eu respondo para você ao vivo, tá? Eu te dou um salve, tá? E vídeo aqui sobre temas de consórcio. Se você quer saber alguma coisa sobre consórcio, deixe aqui no comentário aqui alguma coisa que você quer saber e talvez o que você quer saber seja o tema do próximo vídeo do canal. Então vamos lá então. Primeiro ponto, a gente precisa entender que consórcio é um produto financeiro e tem um contrato enorme. Quando você fecha um consórcio, você recebe um contrato enorme e o brasileiro em si não lê contrato. Só que, Júlio, como que eu consigo ter acesso a um contrato de um consórcio antes mesmo de fazer um consórcio? Porque pensa comigo, porque se você já fez o consórcio, você pega o seu contrato, não tem nada mais que você possa fazer. Você fica ali na mão do seu vendedor, na mão do representante que fez o consórcio para você. Então o interessante seria o quê? Você ter acesso ao contrato antes de fazer o consórcio. Será que isso é possível? O que vocês acham? Vocês acham que é possível ter acesso a um contrato antes de fazer um consórcio? Para responder essa pergunta, fica aqui no vídeo que eu vou explicar para vocês tudo sobre o contrato de consórcio, tudo sobre as letras miúdas de consórcio, como você pode se precaver para você não cair em pegadinha de consórcio. O consórcio não tem uma pegadinha, mas se você não tiver o conhecimento, sim, você pode cair em uma pegadinha. Em vez de ser algo que vai ajudar você a comprar o seu carro, ajudar você a comprar seu imóvel, ajudar você a fazer planejamento financeiro, pode te dar muita dor de cabeça. E não é isso que a gente quer aqui. Por isso que a gente cria vários vídeos aqui explicando. Então vamos lá. O primeiro ponto é, existe dois tipos de contratos no consórcio. Existe o regulamento do consórcio no Banco Central. Antes de 2008 não tinha isso. Hoje sim. Então, você consegue buscar no Banco Central o regulamento. O que é esse regulamento? É um regulamento que todas as administradoras de consórcios precisam seguir à risca. O que acontece é, imagina, tem uma nota, certo, de regulamento. Você pode operar a sua empresa dentro desse regulamento. Tá? Então, o Banco Central pontua várias coisas para que uma administradora possa operar o consórcio, possa ter grupo de consórcio, pode executar essa operação. Então, primeiro tem esse regulamento. O que esse regulamento ele prevê? Ele prevê, por exemplo, regras. Por exemplo, que uma administradora pode abrir um grupo de consórcio, sim, mas que quando ela abre um grupo de consórcio, ela tem um prazo até de 90 dias para poder fechar o grupo de consórcio. E nesses 90 dias, esse grupo de consórcio ele tem que ter a capacidade de contemplar pelo menos um pelo sorteio, tá? Então, esse faz parte do regulamento. Se isso faz parte do regulamento, a administradora de consórcio ela é regulamentada pelo Banco Central, logo você já sabe que não tem como ter um grupo de consórcio mais do que 90 dias que não esteja contemplando pelo menos um pelo sorteio. Então isso já te dá uma garantia. Só que eu acho que isso não faz muito parte da preocupação das pessoas quando eles acham que tem pegadinha. Porque as pegadinhas que as mais pessoas caem o vendedor prometeu a contemplação para mim em 24 dias, ou em 15 dias, ou em uma semana, ou em 2 meses, ou em 3 meses, ou em 4 meses. Posso deixar claro para você? Isso não faz parte
do planejamento de consórcio. Isso não é pegadinha, porque isso não está no contrato de consórcio. Nenhum tipo de garantia de contemplação está no contrato de consórcio. Então, nem letras miúdas, tá? Então, isso não faz parte do produto consórcio. Por não fazer parte do produto consórcio, então não é pegadinha, certo? Isso é muito importante a gente entender, porque pegadinha é algo que há no contrato em letras miúdas, mas isso não está nem no regulamento do Banco Central, nem nos contratos de consórcio, tá? Há umas exceções em algumas administradoras, tá, recentemente, que lançaram grupos que promete que determinado tempo que você pagou, aquele consórcio seu se torna crédito. Como assim, Júlio? Me explica isso melhor. Existe mesmo isso? Sim. Existem algumas administradoras que entenderam que se o cliente pagar, por exemplo, 24 meses, ela tem a capacidade de fazer uma análise de crédito para que esse crédito desse cliente se torne um crédito e aí ele já pode pegar o bem. Então isso a gente fala o quê? A contemplação já programada. Alguns administradores estão adotando isso. Estão adotando isso para quê, Júlio? Estão adotando isso para aqueles clientes que querem a garantia de contemplação, né? Porque 80% dos clientes querem a garantia de contemplação. E aí ela coloca esse tipo de regra. Júlio, mas o que muda nesse tipo de regra? Quando a administradora faz esse tipo de cálculo matemático, ela te dá um crédito em até 24 meses ou 48 meses com a garantia de contemplação, você pode ter certeza que a arrecadação que ela vai ter nesses 24 meses ou nesses 48 meses é o mesmo valor que ela arrecadaria se ela tivesse um grupo que não tivesse esse tipo de promessa. Como assim? Vou te dar um exemplo. Um grupo em 120 meses, certo? Parcelas reduzidas de 50%. Se você paga, por exemplo, vai pagar uma parcela em 100 mil, por exemplo, você vai pagar uma parcela de R$600. Em um ano você está pagando 6 mil. Em 2 anos você vai pagar 12 mil. Em 2 anos, 12 mil, certo? Pronto, anota esse número aí. Um grupo, um crédito de 100 mil em 116 meses. Em 24 meses você está pagando 12 mil. Esse mesmo grupo, se ele tivesse a possibilidade de garantia de contemplação em 24 meses, como que ele seria? Seria o mesmo grupo, só que não seria em 100 meses, 116 meses, seria em 60 meses e em 24 meses você já teria pagado aproximadamente 28, 30 mil, certo? O que acontece com isso? A arrecadação do grupo em 24 meses é 4 vezes mais. Mas por que isso é possível? Porque um consórcio em 100 meses, você estaria pagando uma parcela de R$645, um crédito de 100 mil. Se você faz o mesmo crédito de 100 mil com esse planejamento de contemplação, sua parcela é de R$2.500, R$1.600. Porque só assim que a administradora consegue a garantia de liberação do crédito em 24 meses. Então não existe pegadinha, existe matemática. Eu sempre falo, contemplação de consórcio é matemática. Então, se a administradora prometeu a liberação em 24 meses através de contrato, não através do contrato, ela tem um contrato e ela tem um adendo que esse grupo específico dá essa garantia, tá? Existe a administradora que tem o contrato dela de consórcio e tem um adendo, esse grupo específico, que é o grupo pontual, dá uma garantia de liberação do crédito em 24 meses para o automóvel, do crédito em 48 meses para o imóvel. Só que isso não é pegadinha, isso está no adendo. Não está no contrato, mas está no adendo. Então, não é pegadinha, você precisa ter a informação. Só que, Júlio, é vantagem, então, fazer esse tipo de consórcio? Não acho que é vantagem. Sabe por quê? Porque se você entra num grupo de consórcio específico, em andamento, com estratégia, com seu vendedor, em 24 meses, você dando o lance, por exemplo, você não pagou 12 mil, você vai pagar 12 mil, se você dá um lance mais de 20 mil, né, que no caso seria isso, a diferença de 32 mil que você teria que estar pagando de parcela, você também vai ser contemplado. Então, se você entra num grupo de 100 mil, com a estratégia certa, parcela de R$645,
Em 24 meses você pagaria 12 mil. Sobraria ainda 22 mil, 20 mil de lance para você dar. Daqui a 24 meses, 20 mil de lance nessa carta de crédito, se for um grupo bom, você vai ser contemplado também, com a parcela bem menor. Então é muito mais vantagem você fazer o consórcio da maneira correta e estrategicamente. Mas para isso é preciso ter um consultor para te auxiliar nisso. Agora vamos então para outros pontos. Júlio, é possível eu ter acesso ao contrato e aos adendos do contrato antes de fazer o consórcio? Sim, é possível sim você ter acesso. Se você busca na internet, você vai encontrar. Só que isso não é muito confiável, tá? Por quê? Imagina, e vamos voltar a dizer, tem o regulamento do Banco Central, certo? E tem também o contrato do administrador. São mais de 145 administradores regulamentados pelo Banco Central. Então você precisaria o quê? Ter o contrato do consórcio que você vai fazer e do grupo que você vai fazer. Porque imagina, quando você faz o consórcio num administrador, ela vai te mandar o contrato. Se aquele grupo que você entrou tem algum adendo, ela vai te mandar um adendo ainda para você assinar. O que seria esse adendo? Esse adendo vai informar se tem seguro, esse adendo vai informar se tem taxa de adesão, esse adendo vai informar tudo de diferente que ela não pratica em outros grupos, naquele grupo. Então, o que você pode fazer se realmente você está com dúvida disso? Você pode fazer um consórcio, você pode receber o contrato e aí você tem um prazo para poder fazer o pagamento do boleto e você lê o contrato, lê os adendos para ver se tudo que o vendedor te falou está naquele contrato, está naquele adendo. Sem letras miúdas, se você tiver dificuldade para ler, passa para um advogado, porque você só vai estar efetivado dentro do grupo de consórcio depois do pagamento da primeira parcela. Você não estará efetivado num grupo de consórcio depois que você faz o contrato. Você só está ativo no grupo de consórcio depois do pagamento da parcela. Por que disso, Júlio? Porque só depois que você faz o pagamento da parcela para a administradora de consórcio é possível gerar para você a cota. O grupo, o representante, o vendedor pode já escolher para você, mas a cota é só depois que você faz o pagamento da parcela. Então você tem como sim você conseguir o contrato do seu grupo, ver se aquele grupo que você tem todos os adendos, tá? E aí sim você tomar a decisão de pagar o boleto ou não pagar o boleto. Se você achou que dentro daquele contrato tem algumas informações que o vendedor não passou, você pode questionar o vendedor, certo? E falar, isso aqui você não falou, ou isso aqui está errado. Tudo está lá no contrato. Se você tem dificuldade para ler o contrato, passa para um advogado, porque aí sim você está realmente certo daquilo que você fez. Agora, uma dica muito importante. Se você chegou até nesse ponto desse vídeo e você está fazendo um plano de consórcio para poder comprar o seu carro, comprar seu imóvel, fazer um planejamento financeiro e você ainda tem a necessidade de pegar um contrato, passar para um advogado, para ler tudo, isso quer dizer que você não tem confiança no seu consultor. Não estou dizendo que você tem que ter confiança cegamente, mas claro que você tem que ler. Mas uma das principais coisas para você fazer qualquer tipo de produto financeiro é ter a confiança que o seu vendedor, ele é um cara de respeito, ele te vende aquilo que ele está falando. Então isso é um problema também, tá? Então o que eu recomendo é, se você vê alguma coisa naquele contrato que o seu vendedor não foi claro com você, que ele não falou, eu peço que você pare de imediato, entendeu? Essa operação. Uma operação que começa dessa maneira tem tudo para dar errado. Eu aqui, quando eu fecho um cliente, eu sempre falo para o cliente, ei, vamos lá então, lê o contrato, se tiver tudo certo, assina. Se tiver alguma dúvida, me pergunta antes de assinar. Sabe por quê? Porque imagina, um contrato de consórcio tem muitas informações, tá? E muitas das vezes, mesmo as nossas vendas aqui sendo vendas construtivas. O que é uma venda construtiva? Uma venda onde eu entrego tudo que o cliente precisa saber sobre a administradora de consórcio, sobre o grupo de consórcio, sobre o regulamento do consórcio. Isso é uma venda construtiva. Mesmo sendo uma venda assim, pode passar alguma coisa despercebido que eu não falei. Talvez o que passou não é tão importante assim. O que passou não vai dar prejuízo financeiro para o cliente. Mas se ele viu no contrato, é importante que ele pergunte para que eu possa explicar. Por quê? Como volto a dizer, o contrato é enorme.
Então, isso é muito importante. Então, esse foi mais um vídeo. Se o consórcio a pegadinha ou não. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e veja o próximo vídeo aqui da série do canal. Toda semana tem vídeo aqui e também toda quinta-feira tem ao vivo comigo para você fazer perguntas tomando vinho com o investidor. Até o próximo vídeo. Eu sou Júlio Rocha, o investidor em consórcio.